Olá, este é um episódio especial do podcast Contas Poupança. Se vêm habitualmente as reportagens do Contas Poupança, às quartas-feiras, no Jornal da Noite na SIC, sabem que entrevisto muitos especialistas, governantes e autoridades. Como o tempo em televisão é escasso, muitas vezes só é aproveitada uma pequena parte dessas entrevistas. Há muitas informações importantes que acabam por não ser partilhadas ou detalhes que não são tão aprofundados como poderiam ser por falta de tempo. Como aqui no podcast não temos esse problema, partilharei convosco estas entrevistas mais longas para quem quiser aprofundar o tema. Esta semana entrevisto João Gouveia, coordenador da área de clientes do IGCP, e Paulo Leiria, responsável pelo núcleo de compliance também do IGCP. Começou no dia 5 de janeiro de 2026 o período de transição dos certificados de aforro em papel para o digital. É obrigatório, se quiser manter os juros muito bons, que têm as séries A, B e D, as mais antigas. Se não tem certificados em papel, também há informações para si. É que todos, sem exceção, devem ir presencialmente aos Correios, atualizar os dados para não ficarem com o dinheiro bloqueado. Ouça estas duas entrevistas e tente saber se os seus pais e avós têm certificados de aforro em papel. Pode haver pequenas fortunas perdidas por aí. Muitas vezes perguntam-me: Rui, como é que gostas de pagar as tuas compras? Não é em dinheiro, não é em MBWay, é em fatias. Cartão de crédito Classic do Ativo Banco. Posso fracionar as minhas compras em... Não uma, não duas, mas sim 3 fatias, sem juros! Então vou aproveitar e comprar os presentes da Mafalda. É a tua oportunidade para arrasar mais presentes, para além da impressora, do tapete de entrada. Com o cartão de crédito Classic, já pode fatiar as suas compras em 3 prestações sem juros, até 30 de dezembro. Ativo Banco, simplifica. Agora, no princípio do ano, em 2026, há uma mudança muito importante em relação aos certificados de aforro nas séries mais antigas, aquelas que existiam em papel. Os mais antigos ainda se lembram disso. O que é que muda exatamente a partir de agora? Ora bem, os certificados de aforro materializados, portanto em papel, vão deixar de existir, mas temos 4 anos para lidar com este processo, portanto, com muita calma e muita tranquilidade. O grande objetivo deste processo é a correta identificação de todos os titulares para garantir também uma maior segurança em todo o processo. E equiparar as séries mais antigas, que começaram em 1961, às séries atuais, tanto a E como a F, que são séries desmaterializadas e, portanto, digitais, sem papel. Então, estamos a falar de papéis físicos que já têm mais de 50 anos. É verdade. Se calhar alguns já estão quase desfeitos. Pode acontecer. Normalmente as pessoas têm tendência em guardá-los, inclusive na altura a Junta de Crédito Pública ainda oferecia umas capinhas para guardar os próprios certificados. Haverá ainda muitos papéis desses? Temos identificadas cerca de 300 mil contas com séries materializadas. Então, essas 300 mil contas podem ter muitos destes papéis. Podem ter muitos destes papéis. E porquê que é importante acabar com os papéis? Para quem os tem, pode pensar assim, então já os tenho há 50 anos, porque ia mudar agora? É verdade. Exatamente por aquilo que eu disse, a correta identificação dos titulares das contas a aforro, garantir que os dados que existem sobre esses titulares estão efetivamente atualizados, que temos toda a identificação do titular e da conta bancária associada, que nos permite aumentar a segurança e tornar este processo mais digital. Porque a partir do momento em que façamos esta conversão de séries materializadas para títulos desmaterializados, escriturais, conseguimos, portanto, os aforristas conseguem movimentar estas séries através da plataforma Aforronet. Mas o IGCP tem o nome da pessoa e sabe que nos cofres do Estado, entre aspas, aquela pessoa com aquele nome tem aquele valor e que está a render de acordo com uma determinada fórmula. Quando diz que há o risco desses dados estarem desatualizados, estamos a falar de que tipo de situações? Vamos falar aqui de um senhor António, hipotético, que tem lá 20 papéis destes, não interessa o valor,
qual é o risco de não fazer nada? O que é que pode acontecer? O IGCP tem a identificação de todos os certificados de aforro que estão emitidos e sabem exatamente que são do Sr. António. Agora, temos que ter o enquadramento histórico. Quando estas séries iniciaram-se, 1961, a Junta de Crédito Público na altura registava 2 dados sobre os aforristas: o nome e a data de nascimento. Posteriormente, adicionou-se o número do bilhete de identidade, permitiam-se outros tipos de identificação, nomeadamente identificações militares, cujo número varia a cada renovação e, portanto, o IGCP tem dinamizado um conjunto de ações para garantir cada vez mais a atualização destes dados, cuja responsabilidade é dos aforristas, porque cada um de nós que tem produtos de aforro é responsável por ir mantendo os seus dados atualizados, nomeadamente a sua morada, os seus contactos, para que possa receber a informação dos produtos que tem e dos extratos. Por este motivo, poderíamos ter decidido fazer a desmaterialização de uma só vez, sem haver necessidade de entregar os certificados e apresentar-se. Mas é mais uma forma, mais uma oportunidade para quem detenha certificados de aforro poder dirigir-se a uma das 570 lojas de CTT espalhadas pelo país, ou algumas lojas de cidadão, nos espaços de cidadão, e apresentar os seus certificados, garantir que os seus dados estão atualizados juntos do IGCP e proceder à desmaterialização. Então, por exemplo, mesmo que agora o IGCP quisesse devolver esse dinheiro a esse Sr. António, que nasceu em 1948, não teria uma conta para onde enviar esse dinheiro? Ou teria? Depende. A maior parte Alguns bancos já não existem. A maior parte dos aforristas vão mantendo os seus dados atualizados. E, efetivamente, podem existir alguns casos em que a conta bancária associada à conta aforro não esteja atualizada. Desde que implementamos o processo de segurança com a validação se um determinado IBAN pertence àquele contribuinte, àquele NIF, garantimos segurança nessa transação. Ou seja, se o IBAN que nós temos registado pertence efetivamente ao contribuinte, nós conseguimos fazer a transferência para a conta bancária e entregar o dinheiro ao aforrista. Se por algum motivo este processo, que é facultado pelo Banco de Portugal, não for válido, o IGCP guarda o dinheiro em nome do aforrista. Portanto, ele está cá e sabemos que aquele dinheiro é do Sr. António ou do Sr. José e ele está cá. Ou dos herdeiros. Ou dos herdeiros, no caso já ter falecido. Então, vamos regressar ao princípio. Há 4 anos, a partir de agora, até 2029. 29 de novembro de 2029, em que as pessoas devem ir aos correios e devem levar o quê com elas para atualizar esses dados? Principalmente os títulos físicos, portanto os certificados físicos. Devem também levar os seus documentos de identificação, nomeadamente o cartão de cidadão, que também tem o seu número de contribuinte. Se não tiver o cartão de cidadão, outro documento que titula a sua identidade. O seu número de contribuinte, porque tem que ter um número de contribuinte português, e depois os documentos comprovativos da sua morada fiscal, da sua profissão, da sua entidade patronal e o comprovativo da conta bancária, para que possamos efetivamente garantir que os dados estão atualizados ou a proceder à atualização dos dados no momento da conversão. Deixe-me ser muito específico. Quando pede, por exemplo, esse documento da morada fiscal, pode ser uma fatura da luz ou da água? Quando diz fiscal, quer dizer que tem de ser um documento? Não, pode ser um documento da água, da luz, das telecomunicações, ou pode ser efetivamente a declaração que é emitida através do portal das finanças. A gente não entrega o IRS. Exatamente. Mas mesmo se não entrega o IRS, normalmente tem acesso ao portal das finanças e pode tirar a declaração de domicílio fiscal. Então, eu que tenho esses papéis, vou a uns correios e levo que documentos para fazer essa atualização? Deve levar a sua identificação pessoal, a identificação fiscal portuguesa e depois ainda os comprovativos de conta bancária, de situação profissional e de morada fiscal. Sim. No caso de um reformado, é a pensão. O recibo da pensão. Exatamente. Vamos imaginar que o meu pai, a minha mãe, os meus avós estão acamados, estão num lar, podem já nem estar em condições físicas ou mentais de fazer isso. O que é que os filhos ou os netos podem fazer aos tutores?
através de uma procuração. Temos duas situações, não é? Há pessoas que já estão incapacitadas ou foram declaradas incapacitadas e, portanto, são aquilo que nós denominamos os maiores acompanhados e, portanto, com um documento judicial que comprova que a incapacidade da pessoa e que nomeou alguém para a substituir, não é? para tomar determinadas ações em nome dessa pessoa. Portanto, esse documento é válido. No caso contrário, está só acamada e não se consegue deslocar, então com uma procuração com poderes específicos para o ato da desmaterialização poderá fazê-lo. Para não criar qualquer espécie de alarmismo, temos 4 anos para fazer isto. Portanto, não é preciso ir já a correr, tratar disto, pensando que de alguma maneira vão perder o dinheiro. Não é disso que estamos a falar. O dinheiro das pessoas nunca está em risco. O dinheiro das pessoas nunca está em risco. Temos 4 anos, que é o prazo que consideramos suficiente para desmaterializar, portanto, para converter estas cerca de 300 mil contas. Os CTT, inclusive, que estão espalhados por todo o país com mais de 570 lojas, têm uma funcionalidade de agendamento, portanto as pessoas nem sequer têm que ir para a fila, podem comodamente aceder ao site do CTT ou ligar para a linha do CTT, agendarem este processo e, portanto, com toda a calma e toda a tranquilidade, poderem fazer a conversão sem pressas, sem terem que ir para filas, com toda a tranquilidade. Novamente, para não criar qualquer espécie de alarmismo, mesmo que passem os 4 anos e as pessoas não façam nada, portanto, no pior cenário, o que é que acontece a esse dinheiro? Esse dinheiro não fica perdido. Não fica perdido. Mas acontece uma coisa. Acontece. Antes disso, o que é que o IGCP está a fazer para que não cheguemos a essa situação? Delineámos aqui um plano de comunicação muito robusto, abrangente, para chegar a todos os aforristas alvo deste processo de conversão. O comunicado de imprensa que divulgámos por todos os meios de comunicação social, um plano, portanto, anúncios que vamos colocar em jornais de grande tiragem durante o mês de janeiro. O nosso parceiro, o CTT, vão ter durante este mês também cartazes alusivos à necessidade de atualização de dados e à conversão. Vamos distribuir também pelas lojas de CTTs entre janeiro e fevereiro e pelos espaços cidadão de algumas lojas de cidadão flyers informativos do processo de conversão, de como é que tem que fazer, que documentos é que são necessários para que consigamos chegar a todas as pessoas. Como também temos identificados os aforristas, estamos também a preparar uma comunicação mais direcionada. Portanto, nós vamos monitorizando este plano de comunicação, vamos percebendo como é que está a ser feita a conversão e, portanto, vamos começando a afunilar a comunicação para chegar a cada um destes aforristas. Quem não fizer nada, até 29 de novembro de 2029, o que é que acontece? Neste caso, os certificados são amortizados, o valor fica na conta à ordem de cada titular. Aqueles cujo IBAN está válido naquele processo de validação, o dinheiro é transferido para a conta bancária associada. Os que não tiverem, não atualizaram os dados, o dinheiro fica à guarda do IGCP, sabendo exatamente que pertence a cada um dos aforristas. Portanto, aqui o risco não é de perder dinheiro, que lá está, vai para a conta à ordem e deixa de render juros, que é a grande vantagem destes certificados mais antigos, pensionam. Porque têm um juro muito mais elevado do que qualquer depósito a prazo, ou mesmo que os certificados da Forra atuais. Exatamente. E, portanto, por isso é que convidamos as pessoas todas, neste período de 4 anos, a fazerem a conversão para que não chegue a 29 de novembro de 2029 e o produto seja amortizado, mas que possa continuar a render juros, porque só nessa data é que deixa de render juros se as pessoas não fizerem nada até lá. Então, só para sublinhar este ponto, embora já o tenha dito, se eu fizer esta atualização, esse dinheiro vai continuar a render os juros que deve, de acordo com a fórmula de cada série, e vai continuar a capitalizar trimestralmente de uma forma perpétua, ou seja, ao infinito, porque estas séries não tinham fim, ao contrário das atuais. No caso das séries A e B, as séries D, não. Essas vão terminar, inclusive a série D termina durante o processo de conversão em 2027.
Então, financeiramente, do ponto de vista do aforrador, tem toda a vantagem em fazer isto. Todo o interesse e toda a vantagem em fazer esta atualização. Porque isto sai caro ao Estado, vai estes giros. É verdade, é verdade. Portanto, também é uma forma de pôr uma... de travar que continuem a crescer valores que ninguém sabe, ou é difícil encontrar os donos, é isso? O grande objetivo do IGCP é manter os dados de todos os aforristas atualizados para que possa comunicar, os aforristas saberem exatamente o que têm no IGCP e nós conhecermos os nossos aforristas e conseguirmos comunicar com eles. Por isso o processo também foi decidido fazer desta forma. Então, durante os próximos 4 anos eu vou aos CTT, levo os tais 5 documentos, levo os documentos físicos e depois esse documento físico, o papel fica lá, ou eu fico com ele, mas já não tem qualquer validade. É isso, há as duas opções. Podem entregar os certificados que vão ser inutilizados e destruídos, ou pode ficar, por exemplo, com um para recordação inutilizado, porque a partir do momento em que é executado o processo de conversão, portanto, se o aforrista assina que naquele momento fez a conversão, portanto, e os certificados deixam de ter validade, os certificados físicos deixam de ter validade. Pode haver famílias em que, por exemplo, quem tratava disso era o marido, entretanto o marido faleceu, a mulher se calhar nem sabe que aqueles papéis existem, eles estão lá guardados numa gaveta. Que sugestões é que daria às famílias portuguesas no sentido de tentar encontrar estes papéis? Sim, essa é efetivamente importante, que cada família tente perceber se existe na família certificados de aforro, nomeadamente os netos falarem com os avós, os filhos com os pais e perceber se existem certificados de aforro. Têm sempre a possibilidade de agendarem uma ida ao CTT e com a sua identificação perceber se têm certificados de aforro ou, no caso de pessoas que já faleceram, os herdeiros, com a habilitação de herdeiros, também ir ao CTT e perguntar se a pessoa que faleceu tinha ou não certificados de aforro para fazerem o processo de habilitação de herdeiros junto ao IGCP. Então, com a habilitação de herdeiros, eu consigo perguntar nos CTT se esta pessoa tinha certificados de aforro. Exatamente. E recebe logo a resposta ou é um processo burocrático? Não. Depois enviamos uma carta? Não, é feito no momento e inclusive é explicado como é que se desenrola o processo de habilitação de herdeiros. Existe também um flyer que explica exatamente quais é que são os passos, o que é necessário fazer e pode ter logo o que nós chamamos de declaração à data de óbito, que é com a informação da carteira na data em que a pessoa faleceu. Que apelo é que gostaria de deixar a quem nos está a ver e a ouvir no sentido de protegerem o património dessa família ou da própria pessoa? Como referi, que procurem saber junto dos seus familiares se são detentores de certificados de aforro, se as pessoas ainda têm esse conhecimento ou que tomem as devidas diligências junto das lojas CTT, sempre agendando previamente, portanto não é necessário irem para as filas, para perceberem se efetivamente têm certificados de aforro, os pais, os avós, ou alguém que já faleceu na família e com a habilitação de herdeiros saberem se são herdeiros de produtos de aforro para depois dar início ao processo. Porque produtos com esta capacidade financeira de crescimento já não existe. As séries que temos atualmente, na série que temos atualmente, não. Outra novidade, e que não depende da atualização dos dados, mas que é importante as pessoas saberem, é que a figura do movimentador, quer atualizem os dados ou não, acabou agora em janeiro de 2026. Exatamente. Qual é essa grande alteração? Aqui é preciso fazer um primeiro enquadramento e o que é que era a figura do movimentador e como é que foi a sua alteração ao longo do tempo. O movimentador é alguém que poderia subscrever ou resgatar ou dar outras instruções em nome de um titular. Com as leis de prevenção do branqueamento de capitais, por ser necessário identificar exatamente cada um destes movimentadores, foi restringida as ações que poderiam fazer apenas para a instrução de resgate. Ou seja, no fundo, o movimentador, a única coisa que já poderia fazer era dar instrução de resgate de um ou mais certificados, cujo valor iria para a conta
bancária associada à conta Aforro. Com esta alteração, com a conversão, portanto, com a conversão dos certificados, aquilo que fazemos é, ele já não tinha poderes para fazer a conversão e, portanto, o que se decidiu foi terminar com a figura do movimentador com este processo de conversão. Porque esta figura só existia para as séries materializadas. As séries mais recentes, a E e a F, já não tinham um movimentador. Para ficar claro, no papel está lá o nome do movimentador, mas se eu quiser ir lá movimentar o que quer que seja, não vou conseguir. Já não Portanto, isso perdeu a validade, independentemente de eu ir lá digitalizar. Fazer a conversão em janeiro, em fevereiro de 26 ou em novembro de 2029. Ao passar do papel para o digital, eu passo a ter acesso a esses certificados também através do Aforro.net? Essa é uma grande vantagem da desmaterialização. A partir do momento em que faz a desmaterialização, não só está visível no Aforro.net, como poderá dar instruções de resgate através do mesmo, além de obter diariamente a posição da sua carteira. O que quer dizer que, caso haja um acordo e o titular dê acesso à password do Aforro.net, aí os filhos ou os netos ou quem for, quem tenha acesso à password, pode fazer o que entender com esse valor, com a autorização do titular. Aqui temos sempre que dizer que as passwords são pessoais e intransmissíveis e, portanto, são só apenas do titular e não... Mas aí já não é da responsabilidade da GCP. Não é da responsabilidade da GCP, porque a GCP resgatar... É possível resgatar através do Aforro.net. Ou qualquer outro de outra série. Exatamente. Estamos a falar agora de um prazo de 4 anos para as pessoas atualizarem os seus dados junto do IGCP. Portanto, todas as pessoas que tenham certificados de Aforro têm de ir aos Correios presencialmente para dizer que continua a ser aquela pessoa e atualizar os contactos. Porquê essa necessidade tão grande? Antes de chegarmos a essa questão, deixe-me só referir que o IGCP tem em curso um plano de atualização de dados pessoais que começou no ano passado e que envolve um conjunto alargado de meios de comunicação. Já enviámos no ano passado cerca de 300 mil e-mails a solicitar a atualização de dados pessoais aos nossos clientes aforristas, mas como nem todos têm e-mail, também enviámos um conjunto alargado de correspondência postal. Estamos a fazer campanhas em lojas dos CTT e também das lojas do Cidadão, com pósteres. Todos os colaboradores do CTT e das lojas do Cidadão estão abalizados a dar toda a informação relativamente à atualização de dados pessoais. Vamos fazer campanhas este ano também na comunicação social escrita e digital. E no site do IGCP também temos toda a informação relativa à atualização dos dados pessoais. A atualização dos dados pessoais é importante para todos os clientes aforristas, não apenas para aqueles que têm agora que desmaterializar as séries A, B e D, é para todos os aforristas, porque decorre essencialmente da necessidade do cumprimento da lei da prevenção do branqueamento de capitais. Para além disso, é muito importante que os clientes aforristas façam a atualização dos dados pessoais porque também é do seu interesse, por 2 razões. A primeira é por uma questão de segurança, porque é muito mais fácil garantir que é aquela pessoa que faz aquela operação quando nós temos a informação completa do aforrista, e por outro lado, por uma questão de facilidade de comunicação. Neste momento, o IGCP não dispõe da capacidade de ter uma solução informática que permita fazer a atualização dos dados pessoais nessa aplicação e, portanto, e também por uma questão de segurança, a atualização de dados pessoais tem que ser feita presencialmente no CTT ou nas lojas do Cidadão. Isso pode ser um problema para quem estiver acamado ou já não tiver condições físicas ou mentais. Como é que se resolve nessas circunstâncias? Certo, essa é uma questão relevante, de facto, coloca-se não só em relação ao IGCP como ao conjunto da banca em geral, mas a pessoa pode sempre passar uma procuração que permita ao procurador fazer essa atualização dos dados pessoais. Aquilo que não deve acontecer é que os dados pessoais fiquem em falta por razões, como digo, em que o risco recai depois sobre o cliente aforrista, razões de segurança ou de incapacidade de comunicação com o IGCP. Portanto, a opção da existência de um procurador existe, é válida
e, portanto, nessas situações específicas tem que ser o que é feito. Quando me falam em fazer uma procuração, eu imagino logo um advogado, uma consulta, despesas, uma coisa complicada, a pessoa pode até já nem assinar, portanto, tudo isto já me parece muito complicado. Se eu não fizer esta atualização de dados, o que é que acontece? A atualização de dados é como digo, a atualização de dados é obrigatória por lei. E o IGCP está ao abrigo da Lei da Prevenção do Branqueamento de Capitais. É evidente que as questões que coloca são relevantes, mas acima de tudo temos que cumprir com aquilo que a lei determina, que é a instituição que recebe os dados das pessoas tem que os ter atualizados. Portanto, a questão que coloca que é há aqui um custo para o cidadão, mas também depois há um benefício que recolhe do facto de ter mais segurança nos seus dados. Mas bloqueiam o acesso neste momento nós não estamos a bloquear, o IGCP não está a bloquear. Porque foi dito isso, não é? Pode vir a bloquear no futuro. Aquilo que nós estamos a fazer, e foi o caminho que o IGCP optou, foi vamos desenhar um plano de comunicação a médio prazo, e é como digo, foi iniciado em 2025 com resultados bastante positivos que eu poderei depois mais à frente falar, mas vamos começar um plano de comunicação, vamos fazer chegar a informação à maior parte dos nossos clientes aforristas, porque nós em geral sabemos quem são, evidentemente que há alguns que não têm a morada atualizada, ou não têm e-mail, ou não têm telefone, mais difícil é, mas por isso mesmo a nossa campanha é multicanal, também temos as lojas do CTT e das lojas do Cidadão a colaborar connosco. E, portanto, a nossa estratégia foi, primeiro vamos fazer a campanha. Esta campanha é monitorizada trimestralmente por parte do IGCP. Vamos analisando todo o impacto que a campanha está a ter em termos de atualização de dados pessoais, quem é que fica por atualizar. Fazemos reforços sobre aqueles aforristas que ainda não atualizaram os seus dados. E a nossa ideia é, daqui a um ano, fazermos uma avaliação, isto é, desde o início do plano de atualização, portanto, em junho de 2026, fazemos uma avaliação global. E a partir daí estudarmos as medidas mais adequadas para conseguirmos ter a atualização dos dados pessoais de todos os clientes aforristas. Mas, de acordo com as informações iniciais, caso alguém insista em não atualizar os dados, há essa possibilidade de querer resgatar o dinheiro e não conseguir enquanto não atualizar, é isso? Existe essa possibilidade. Portanto, o que eu estou a dizer é que... É fazer a bem agora. Ser a mal. Você tem toda a razão. Portanto, agora estamos com uma atitude pedagógica, mas a lei prevê essa situação de bloqueio da conta enquanto a pessoa não atualizar os dados pessoais. É sempre importante sublinhar que o dinheiro é sempre da pessoa, mesmo que a conta esteja temporariamente bloqueada, mas o dinheiro é sempre da pessoa. Tem é que registar os seus dados, porque o IGCP não pode ter à sua guarda dinheiro de pessoas que desconhece, entre aspas, face àquilo que são os requisitos da Lei da Prevenção do Branqueamento de Capitais. Eu estou a ouvir aquilo que está a dizer e pergunto-me, estou a imaginar-me em casa a ouvi-lo e pergunto-me... eu acho que tenho isto atualizado, mas não tenho a certeza. Como é que eu posso, através da internet, sem ter de ir presencialmente, verificar se os meus dados estão atualizados ou não? É possível fazer isso? É. Como? Quem tem a Fornet pode consultar os dados que estão registados na sua conta. E, portanto, essa é a forma indicada para quem não se quer deslocar primeiro ao CTT para saber o que é que não tem registado, voltar a casa, recolher os documentos e voltar ao CTT. Portanto, pode consultar essa informação no Afornet, na sua conta, e nós incentivamos todos os clientes aforristas a abrir conta no Afornet, consulta, vê quais são os dados que não estão registados, vai ao site do IGCP, vê quais são os documentos e os comprovativos que são necessários, desloca-se ao CTT e o processo no CTT é muito rápido, a atualização de dados pessoais. Eu não consigo fazer essa atualização online? Não. Neste momento... Tem mesmo de ser presencialmente. Mesmo que eu tenha 98 anos. Neste momento é assim que... Ou com a procuração. É assim que neste momento acontece.
Há algum prazo para eu fazer essa atualização do dado? Portanto, o IGCP está num processo de transformação digital e dentro de algum tempo, que eu não consigo agora neste momento precisar, mas dentro de algum tempo haveremos de ter essas funcionalidades. Mas à data em que falamos, não temos e, portanto, não. Então convém eu fazer isso caso eu tenha certificados de aforro, ou então avisar os meus pais ou avós que devem ir aos CTT atualizar os dados dos certificados de aforro. E é precisamente essa atitude pedagógica que o IGCP quer que agora se observe. Ou seja, as pessoas têm que, os nossos clientes aforristas devem perceber que é do interesse da instituição, mas também é do interesse do aforrista ter os dados atualizados por questões de segurança e por questões de facilidade de comunicação. E, portanto, quanto antes atualizar os seus dados, seja por motivos de desmaterialização das séries A, B ou D, ou simplesmente porque decorre de uma obrigação e, portanto, a instituição deve preservar os dados dos seus clientes atualizados. Então, em resumo, essa atualização é para todos, não é só para quem tem os certificados no papel. E é um processo recorrente, ou seja, eu hoje tenho os meus dados atualizados, mas se mudar de casa amanhã, ou se mudar de telefone, ou se mudar de banco, devo atualizar os meus dados novamente. Portanto, os dados não ficam atualizados permanentemente. Creio que no sistema bancário essa atualização é anual. Depende do risco. Depende do risco do cliente. Portanto, o que a lei da prevenção do branqueamento de capitais diz é que, em função do risco, no máximo, os clientes podem não registar ou atualizar os seus dados, no máximo, no espaço de 5 anos. Mas, para os clientes de mais elevado risco, é precisamente 1 ano. Então, no caso dos certificados, é de quanto em quanto tempo? Suponho que não haja um risco muito elevado. Ou não há. Não. Então, quer dizer, pelo menos, se eu há 5 anos, Então, se nos últimos 5 anos eu mudei de morada, número de telefone ou de e-mail, então devo ir aos correios atualizar. Porque senão corro o risco, teórico para já, de um dia querer resgatar o dinheiro e demorar mais tempo do que eu estou a prever. Exatamente. Porque está... Na altura em que for resgatar, se não o puder fazer, vai ter que os atualizar nessa altura e aí sim pode resgatar. Mas eu só acrescentaria que o IBAN é muito importante que esteja atualizado. Porque sem o IBAN correto, então aí o IGCP não pode fazer pagamento e todos os pagamentos que o IGCP faz são para IBAN. Hoje em dia já não faz pagamentos em numerário. Eu posso mudar de IBAN, às vezes se eu quiser, tenho de atualizar para quando resgatar ir para o sítio certo. Precisamente. Porque pode acontecer mandarem para uma conta errada, desatualizada, e bater na trave. Precisamente. E depois eu estou à espera do dinheiro e a culpa ele não chega. Na minha cabeça é do IGCP e afinal era porque não tinha o dado atualizado. É isso? Precisamente. E portanto, daí é muito importante, e é precisamente a mensagem que nós queremos deixar, é o cliente, aforrista, sempre que tenha uma atualização de dados por fazer, se dirige ao CTT e faça a atualização. Há atualizações que são de facto muito importantes, como por exemplo essa do IBAN, porque sem o IBAN correto o IGCP não pode fazer pagamentos. Todas as atualizações são importantes, mas esta é absolutamente crucial. Só para reforçar esse ponto, o IBAN obrigatoriamente tem de estar no nome do titular dos certificados. Não pode ser o IBAN de um filho, nem do neto, nem do marido. Tem que ser sempre do titular da conta AFO. E conseguem controlar isso? Conseguimos. Nós, neste momento, o IGCP está a controlar precisamente que todos os IBANs das contas aforro pertencem ao titular. É um processo que começou há uns tempos atrás e estamos neste momento a fazer essa verificação e neste momento creio que já varremos a base de dados completamente. Pegando no que disse anteriormente, então uma vez que vou fazer essa reavaliação em junho de 2026, podemos dizer que nestes próximos 6 meses qualquer português que tenha, qualquer cidadão que tenha certificados de aforro deve verificar se os dados estão corretos. É isso? Exato. Para evitar problemas no futuro. Exatamente. E portanto nós, durante este ano, começou em junho de 2025 até junho de 2026, vamos ainda intensificar as campanhas que já estamos neste momento a fazer. E-mails, posters, comunicações via postal, no site do IGCP. Portanto, vamos intensificar. E o nosso objetivo é ter um conjunto já muito alargado de clientes aforristas com os seus dados completos e atualizados em junho de 2026. Fazemos uma reavaliação
e vamos depois fazer campanhas mais cirúrgicas, mais específicas para conseguir alcançar todos os nossos clientes aforristas. Nós, no ano passado, posso dizer que tivemos uma adesão enorme de clientes a atualizar dados pessoais. Ficámos até surpreendidos pela adesão. É um processo que obriga à deslocação, mas os nossos clientes, de facto, aderiram à nossa campanha. Então, até poderia ser uma dica útil, que é da próxima vez que for aos Correios fazer qualquer coisa, aproveite e pergunte, olha, já agora pode ver se os meus certificados, se os meus dados estão atualizados. Posso fazer isso? Pode, sim, senhora. E deve, provavelmente. Pode e deve. E é uma dica muito útil. Por mim está. Quer acrescentar mais alguma coisa daí dos dados que tem? Não, só aqui um ponto que, eventualmente, que quando se fala em atualização de dados pessoais, não significa que nós não tenhamos os dados da pessoa. Temos sempre alguns dados. Podemos não ter a lista completa dos dados que são exigidos por lei. Não sei se isso vale a pena clarificar ou não. Sim. Ou seja, deixa-me perguntar-lhe então. Quando falamos de atualização dos dados pessoais, estamos a falar exatamente de que dados? A lei exige um conjunto alargado de dados que o IGCP tem que recolher, como sejam, por exemplo, o nome, a identificação fiscal, ou tem que ter o cartão de cidadão com fotografia, tem que ter a morada fiscal, a morada da residência, tem que ter a entidade patronal, a profissão, tem que ter o IBAN e tem que ter ou o e-mail ou o telefone. E, portanto, quando falamos de atualização de dados pessoais, não significa que o cliente tenha que atualizar todos os seus dados, porque alguns dos dados podem não ter mudado, mas tem que atualizar aquele que mudou, o dado que mudou. E, portanto, quando nós falamos do universo de clientes que pode não ter os seus dados totalmente registados, não significa que não tenham alguns dos dados. E, portanto, é esse cuidado que nós chamamos a atenção que é preciso ter. A pessoa pensa que pode ter e tem o seu nome, tem a morada, mas depois pode não ter a profissão. E é importante que faça essa atualização dos dados. Mas esse dado não é relevante à partida para eu resgatar os meus certificados da Forro ou para eu fazer novos? É relevante do ponto de vista da lei da prevenção do branqueamento de capitais. Então isso é obrigatório para todos? Exatamente, que é obrigatório para todos os clientes aforristas e para todos os clientes bancários. Portanto, a lei da prevenção do branqueamento de capitais é que determina quais são os elementos que as instituições têm que registrar. E a profissão está lá num desses campos. Muito obrigado por ter acompanhado esta entrevista a João Gouveia, coordenador da área de clientes do IGCP, e a Paulo Leiria, responsável pelo núcleo de compliance. Em resumo, troque rapidamente os certificados de aforo em papel das séries A, B e D para manter todos os direitos e não perder juros fantásticos, e mesmo que só tenha certificados normais, deve ir pessoalmente nos próximos meses aos Correios e atualizar os seus dados para não ficar com o dinheiro bloqueado. Eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais. Boas poupanças! Muitas vezes perguntam-me, Rui, como é que gostas de pagar as tuas compras? Não é em dinheiro, não é em MBWay, é em fatias. Cartão de crédito Classic do AtivoBank. Posso fracionar as minhas compras em... Não uma, não duas, mas sim 3 fatias, sem juros! Então vou aproveitar e comprar os presentes da Mafalda. É a tua oportunidade para arrasar mais presentes, para além da impressora, do tapete de entrada. Com o cartão de crédito Classic, já pode fatiar as suas compras em 3 prestações sem juros, até 30 de dezembro. AtivoBank simplifica.